Então, estou gravando aqui. Então tá, Paula, você tem que aumentar um pouquinho o seu microfone aí. Aqui em Foz eu só tenho trabalhado com projetos de casas ecológicas. Eu não pego projeto de arquitetura convencional. Quando alguém me procura, eu já passo todos os arquitetos, parceiros, mas eu já me posicionei com relação a isso. Eu estudo isso desde que eu me formei, em 1998, né? Eu estou fazendo curso, aí tem bambu, tem terra crua e tal. Eu já vi várias construções prontas, né, nesses cursos que eu venho fazendo, com o IPEC, eu peguei visitar o IPEC, eu fiz curso em Tibá, lá em Maceió também teve curso de bambu. Então, eu já fiquei em várias construções assim, construções antigas, até do Brasil colonial, que eram com terra crua, né, e outros materiais, às vezes era banho de baleia, alguma coisa. E dentro era aquela parede de pau que era mais fina, né, de fora ou era pedra ou era adobe, de tijolo de adobe grosso, e a de dentro de pau-pique, que era uma parede mais fina. E aqui em Foz eu só comecei, já fiz casas assim, né? Eu já usei várias técnicas. Eu usei uma que já está ficando bem conhecida, que é o tijolo de solo cimento, né? Que é um tijolo de terra crua, prensado, leva cimento para endurecer. Do Celso, do Álvares, né? E tem lá dentro do condomínio Vila Consciência, tem mais duas casas que foram feitas pelo marido da Cici também, que ele é arquiteto, né? E o Alexandre Baltazar, a casa que ele mora lá na Cidade, também é com esse tijolo. Esse tijolo, ele é financiado pela Caixa, para quem quer construir com ele, né? Eu acho que ainda é o único material assim, de tijolo de terra crua que a Caixa financia. Ele é 70% terra crua e 30% cimento. 10%. 10% cimento. O cimento você não pode misturar muito, não é... Você usa ele só como agregante, não como agregado. Para endurecer e para agregar também, porque nos outros tijolos de adobe, a gente usa como agregante a palha, a serra, o peito de cavalo, né? E, então, aí a gente começou a construir a casa da Keiko, lá no Vila Consciência, que é com tijolo de adobe, produzido no canteiro de obra. Ela já está assim, chegou na fase de acabamento, né? As paredes já estavam levantadas. Eu estava até procurando foto, porque estava no celular, eu comecei a tirar pelo celular e não achei a foto da casa da Keiko, mas depois eu posso mostrar. Canteiro de obra com os tijolos sendo construídos a parede, né, sem o reboco, a parede com o reboco. As paredes externas são tijolos maiores, de 5 centímetros de espessura, a interna tem já 12 ou 15 centímetros de espessura, as paredes internas, né. O telhado a gente usou telha-shingle. Uma perguntinha, na casa do Celso, você usou o tijolo em pé ou deitado? Não, usei um tijolo de 12,5 centímetros e ele tem que ser uma posição que encaixa na outra, né? Ele tem um encaixe fixo dele para você poder fazer a estrutura da parede. Isso. Essa estrutura da parede pode ser usada até bambu em vez de vergalhão. Cada 1 metro pode usar um bambu ali, concreto ele ali dentro. Né? E toda a furação fica alinhada, né? Os tijolos, eles são encaixados, tipo um Lego. Então tem essa do Celso, a gente fez um teto verde lá, que a gente usou a jota de isopor. Então, na verdade, ele nunca botou o jardim lá em cima, ele deixou a laje exposta, ele fez a impermeabilização com manta asfáltica, depois botou uma camada de cimento para proteger a manta asfáltica, para não ficar exposta. Nunca deu problema de filtração. O que deu um problema de filtração foi pelo tijolo ali da caixa d'água, que um pedaço que eles não vedaram, mas a laje em si nunca deu. E também não esquenta por ela ser de isopor. Se ela fosse de cerâmica, né, aí ia ser uma sauna ali naquela casa. Então, como tem os tijolos de solo cimento, aquela laje com isopor, ela tem um isolamento térmico totalmente diferenciado. E aí você pode fazer 2 andares com essa técnica? Sim, são os tijolos de processamento, sobradinhas e tudo esse tipo de tijolo. Tem que fazer um cálculo lá do lado de tudo, mas é possível até 3 andares, eu acho. Mas 2 andares é possível. Com bambu eu já não gostei, entendeu? Porque essa parte é mais de engenharia, do que meio assim fora. Eu sei que para uma casa terra é tranquilo usar o bambu ali.
Bambu, na verdade, todos os estudos que você tem de bambu, a PUC do Rio de Janeiro é uma universidade que tem maiores estudos sobre bambu como estrutura para uso na construção civil. Vem vários estudantes da América Latina, enfim, para fazer mestrado na PUC, nessa parte de estruturas de bambu. E os melhores que o pessoal indica mais é o guadua, que são os bambus mais grossos, né? Tem o guadua, tem o gigante. E até aqui na Argentina, lá na Aripuca, eles têm várias construções ali na Aripuca, cada um com um material diferente. Então, tem restaurantes que são floras mesmo inteiras, tem uma outra que é de pedra e tem uma de bambu, que ela tem 2 pavimentos, inclusive. Ela é toda de bambu, então, acho que 5 tipos naquela construção lá. Ela é toda aberta, ela tem a parte de terra e tem a outra parte lá em cima. Então, no dia que vocês vierem propostas, podem ir lá ver essa estrutura, que é bem legal. E tem muita coisa bacana, bonita que dá pra ver com bambu. O aeroporto de Madrid, ele tem o bambu, né? Se vocês forem pesquisar, é bem bacana. Aqui no Vale, uma empresa, no Vale Paraíba, tem uma empresa que já trabalha produzindo vergalhão de bambu. Ele já tem uma plantação, não sei exatamente, não me recordo onde que é, mas eles plantam o próprio bambu aqui na serra, já fornecem para alguns lugares a estrutura bambu, já para você fazer, já para usar os vergalhões, ou o quadro, para você criar as colunas de sustentação de casas até 5 pavimentos. Eles trabalham com isso aí, eles têm cálculo estrutural, eles fazem, eu entrego o projeto para eles, eles fazem o cálculo estrutural e oferecem o bambu como material de utilização dentro do cimento. Algumas vantagens que eles deram, que eu gostei bastante, eu achei uma das principais, que eu, além do peso, reduzi bastante, da coluna, o bambu não oxida. Se você tiver uma rachadura, algum outro problema, o bambu é extremamente mais confiável até do que o próprio vergalhão de aço. Ainda, é claro, em termos de estrutura, você não vai fazer um prédio de 15, 20 andares com bambu apenas, mas para pequenas estruturas leves, o bambu é uma ótima ideia. Eu acho fantástico isso daí. É só para explicar o que a gente está fazendo hoje. Hoje, além de técnico em eletrônica, eu sou técnico em edificações e fazendo arquitetura. Legal. Ganhei uma bolsa de estudos na área. Ainda estou no primeiro ano, fechando o primeiro semestre agora. Inclusive, hoje, um dos trabalhos, eu só não pude ir mais cedo aqui, porque a gente estava fazendo a maquete final de semestre aqui. Inclusive, é justamente uma cópia de uma igreja histórica que ela foi montada em Adobe, né? E a gente teve que fazer cada tijolinho, representar cada dele. Olha, depois eu mando uma foto, mas tá legal. Legal. Vocês estão na Paraíba, é? Não, no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Em São Paulo. O vale que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Onde fica? Aquela vinheta faz toda a diferença. A gente mora exatamente na cidade Do Ita. do Ita. Então aqui a gente tem essas facilidades de encontrar alguma coisa. E estamos com uma pequena empreiteirinha. Vamos ver até onde a gente chega lá. Ainda não é legal que você consegue fazer uma casa inteira, né? Assim, você consegue fazer a telha, você consegue fazer o fechamento com esterilho, você consegue fazer a estrutura da casa toda, assim. Mas assim, o pessoal ainda tem muito preconceito, né? E tem uma coisa também, não é só o preconceito. Eu mesmo já vi muito engenheiro. Aliás, estou fazendo arquitetura, quando me perguntaram para mim por que você estava fazendo arquitetura, eu falei porque eu odeio arquiteto. Certo? Porque eu acho que muito que viaja na maionese, e alguns deles, por exemplo, estruturas que você vê, não, tudo bem, a casa pode ser ecológica, mas ela não precisa ser parecendo que ela está no Arco da Velha. Precisa ser a casa pode ser feita com material altamente ecológico, porém com tecnologia. Na verdade, é uma decisão do cliente, né? Eu geralmente faço o que o cliente quer. Então, o Celso, ele queria fazer com tijolo de solo de cimento, que ele tinha um sonho histórico, desde que ele morava em Curitiba, que ele queria fazer com esse tijolo.
E o dele é bem, assim, mais tecnológico, pesquisou bastante, inclusive ele faz testes na casa dele de umidade, de temperatura, ele tem os equipamentos, ele vai lá, cada ambiente, ele mede como é que tá a temperatura ali, como é que tá lá fora, não sei o quê, então ele tem já um estudo desenvolvido dentro daquela casa, desde que ele começou a morar, entendeu? Então ele comprou uma bomba, uma célula fotovoltaica e uma bomba de recalque de água, de veleiro, sabe? Que tira a água de dentro do casco do veleiro, põe as célulazinhas. E ele comprou essa bombinha para botar água de chuva lá para cima, ele tem as caixas d'água separadas, então ele fez tudo bonitinho, pesquisou para comprar a escadinha para subir, para ver como é que cobriu, então ele foi bem nisso aí. Aí depois eu tive uma cliente com a Letícia, né? E a Letícia é bem roots, então ela queria um negócio bem terra crua, né? Então, assim, o cliente vai decidindo, a gente tem todas as alternativas, as tecnologias, podem ser mais modernas, podem ser mais ancestrais, entendeu? O cliente que vai dizer o que ele quer e a gente vai adaptando. Mas você tem que ter esse rol, né, de conhecimento, de materiais, de tudo, para poder você fazer o que o cliente está querendo. E às vezes alguns conversavam comigo antes de eu ficar só com a parte ecológica, eles iam passar comigo, queriam uma casa convencional e com o assunto que é passando, vai fazer colateral de chuva, vamos fazer tratamento de esgoto, aí eu explicando o tratamento na parede, vamos fazer uma parede dupla aqui, né? E aí eles iam aceitando. Então, vários, assim, que aparentemente são casas convencionais, têm alguma técnica que eu botei de parede dupla, que eu botei de algum isolamento, alguma coisa ali que eles aceitaram, que eles acharam legal, que eles nunca tinham pensado naquilo, entendeu? Mas, assim, hoje em dia as pessoas estão abrindo mais a cabeça, conseguem trabalhar várias frentes. Essa questão do tijolo aí que você falou, eu não sabia que já tinha até financiamento para isso, não. Eu achei que não tivesse. A casa do Celso foi financiada, a casa do Álvares também foi financiada pela Caixa. Uhum. Quando eu tive a Infós, eu fui na Cicobi e eles diziam o seguinte, que eles têm condições de patrocinar um projeto grande, você leva lá, por exemplo, 100 pessoas, e eles fazem um acordo com as 100 pessoas, mas eles assinam individual. Então, se a cota for no valor de 30 mil, 40 mil, individual, na verdade eles estão financiando 3 milhões, 4 milhões, entendeu? Uhum. Só que aí, como é cada um assinando o acordo com eles, é risco, para não dizer que é risco zero, é risco mínimo. Porque se uma das pessoas, é como se fosse um consórcio, se uma das pessoas desistiu no meio do caminho, só aquela fração daquela pessoa que tem que ser passada para o próximo que vai chegar. Então a gente vende, em vez de vender 100 cotas, vende 101, esse um a mais que chegou recebe, indeniza quem está saindo e assume a partir dali. Então, com isso, como a gente teria condições de receber antecipado o valor dos 100 cotistas, a gente só precisa apresentar quem são os 100 cotistas. Mas aí você teria o benefício para com dinheiro à vista. Eu achei isso bem interessante. E é um juros de cooperativa de crédito que é muito mais em conta do que os juros bancários, né? Sim. Então, quer dizer, essa parte aí do financiamento, teoricamente, não precisaria nem ser via incubadora lá, do PTI, nem nada. Pode ser simplesmente via cota. Cada um integralizando a sua cota. A questão é saber, na hora que for considerar o custo da bioconstrução, se é que é integralmente bioconstrução ou parcialmente, de qualquer forma tem que somar todos os custos construtivos, colocar na planilha e ali discriminar, né? Custo de material é tanto e custo de mão de obra é tanto. Haveria sim a possibilidade de atuar nesse projeto como mão de obra. Você não acha que é possível? Tipo um mutirão? Então, o custo da mão de obra está previsto no projeto, está embutido dentro da cota. Né? A pessoa que quer comprar uma casa nesse projeto que nós estamos falando, não necessariamente ela vai botar a mão na massa, concorda? Muitas vezes ela vai pagar alguém para fazer, ou vai pagar uma mão de obra. Então, acho que é possível, sim, algumas pessoas que vão estar à frente do projeto, ou vão estar inseridas no projeto, atuarem como essa mão de obra. Não vão ser o arquiteto. Você não pode assinar como arquiteto. Quem tem que assinar como arquiteto é quem é arquiteto, poxa. Mas eu acho que a mão de obra, em algum nível, possa ser aproveitado as pessoas que estão dentro do projeto. Você não acha que é possível isso?
Sim, sim, só precisa orientar, né? O da Letícia, a gente teve uma parte que foi contratada mão de obra e outra parte que era mutirão, que era a parte do quiosque, de fazer o sofá, de pobre, de fazer forno de pobre, que é uma outra técnica. Teve algum maquinário lá? Vocês conseguiram algum nível de automação? Lá na casa da Keiko, a gente usou eles demoraram um pouco para ajeitar a técnica, porque era a primeira casa que estava fazendo naquela técnica, os construtores também estavam aprendendo aquilo, mas foi utilizada aquela betoneira para misturar a terra com pó de terra, com areia. Então, eles misturavam, aí só um tempo eles começaram a fazer 100 tijolos, depois já estava fazendo 300 tijolos por dia, já estava chegando num número bem legal. Mas levaram um tempo para eles Mas desenvolverem. essa betoneira, por sua vez, deve ter sido alugada, deve ter sido um custo mensal da obra, não é isso? O custo mensal eu não sei como é que é, mas em geral, assim, dependendo da tecnologia que você vai aplicar, por exemplo, a casa do Celso, ela foi uma casa que teve o mesmo custo de uma casa convencional, mas ela tinha uma série de plus, assim, convencional não tem. A da Letícia foi bem baixo custo. Ela usou materiais mais simples, a casa dela também, o acabamento dela é bem mais simples. Então, assim, foi muito barato. Aqui que a gente ainda não parou para calcular, porque apesar de ser um material barato, teve mais tempo, assim, teve um tempo maior para executar, exatamente por ser a primeira, para as pessoas ter que treinar as pessoas, ter que ensinar os professores como fazer aquilo dali, como trabalhar com aquele material que era novo ali para ele. Então, o tempo, o valor ali, depois a gente tem que sentar ainda, porque a casa não foi finalizada, para o Fernando depois calcular. O Fernando é o meu parceiro, do trabalho, né? Ele está se formando em arquitetura agora, ele já sabia, já tinha trabalhado com as técnicas, ele foi voluntário lá em Florianópolis, numa ONG que trabalha com permacultura. Então, ele sabia fazer os testes, ver o que precisava misturar para chegar na composição adequada. Isso. E aí fazia os testes, tudo. Tanto é que para o reboco também, ele fez vários testes nas paredes, né? Com tanto de cimento, sem cimento, com calco, não sei o quê. Então, deixou tudo ali, né? Pegando o sol, pegando para ver qual que ficava melhor para usar na casa. Porque tem muita variação de onde vem a terra, mesmo aqui. Né? Você tem que sempre estar testando para chegar. Mas a casa está bem bacana. Você entra na casa, tanto energeticamente, você sente a diferença. Né? Que é um material muito mais saudável, né, de se trabalhar. Uma casa que vai respirar, ela vai regular a umidade, ela é muito mais saudável em questão de. Claro que você tem que ter as aberturas também, mas assim, para você ter fungo numa casa dessa é muito mais difícil, porque ela respira, né? As casas convencionais que você tem o tijolo, depois você põe a tinta, aquela tinta ela tem que ver se ela veda tudo, então você não tem que fazer com aquela umidade, ela concentra ali. Então, na casa do Celso, mesmo ele tendo rebocado por dentro, ele tinha morado anteriormente numa casa que era mais ou menos do mesmo tamanho, e que eles viviam doentes lá, por causa da umidade, e na outra não. Na outra não tinha morro, não estava aquela umidade que às vezes aqui até escorre pela parede, né? Tem uns períodos aqui que está tão úmido que escorre a aguinha pela parede. Então, essa casa ela é mais saudável e energeticamente ela tem uma diferença. Só você entrando lá, você já vai sentir, já vai perceber como é que é. Isso interessa a gente, salutogênese, né? Ela é mais. Eu vou mandar, eu não achei, eu procurei aqui antes, não achei, mas eu vou mandar para o Alexandre e aí ele manda. Não precisa, você pode mandar lá no grupo, você está lá no grupo também. E só uma pergunta. É meio bobo, mas a questão do solo de Foz do Iguaçu, ele tem uma quantidade de óxido de ferro muito grande. É uma facilidade, por causa do cultivo, né, de plantas, etc. e tal, porém, para a construção civil em área úmida, é uma dor de cabeça das grandes também, porque o óxido de ferro gera ferrugem, né? E esse tijolo, qual a casa que você tem há mais tempo construída? O solo daqui tem muito silt também, que também enfraquece, né? Você tem que misturar, botar mais areia, você tem que botar um pouco mais de cimento. Mas assim, a casa do Celso, o tijolo veio de Curitiba. O que a gente tem, a casa do Álvares e as outras duas casas que tem lá no Vila Consciência, que o tijolo veio de Cascavel, que é praticamente o mesmo solo, né? Tá vermelho.
Ele não Então, foi construído no local. o que foi construído no local, então, foi construído no local, o que é que está Não. acontecendo? A estrutura que a gente usou foi a estrutura de madeira. A estrutura da casa é toda de madeira. As esquadrias também são de madeira. Eu não lembro de ter onde que tem ferro ali. Talvez nos encontros dele. Eu depois vou olhar nas fotos também. Porque quem está executando é o Fernando. Eu entrei como parceria de arquiteto e também a responsabilidade técnica. Então ele tirava as dúvidas comigo. Ela ainda não está terminada, mas assim, a gente ainda não viu nenhum problema com ferrugem. Até porque eu estou tentando lembrar o que é que tem de metal assim, que está em contato com esse tijolo, que isso eu não estou lembrando. Vou ter que dar uma olhada na estrutura de madeira quando foi montada, que a gente tem umas fotos. Responde uma dúvida para mim. Lá no Mato Grosso do Sul, existe em Campo Grande, existe uma fábrica chamada Ecomáquinas. E essas máquinas, elas são máquinas, né, para trabalhar com tijolo sólido cimento. Tem as manuais e tem as semiautomáticas e as automáticas. Como elas têm o gabarito certinho do tamanho do tijolo, permitiria você fazer os tijolos no local, né, na própria... aí, né? Então, eu cheguei a cogitar se seria o caso, se a gente conseguiria, por exemplo, tratorzinho lá na prefeitura, se você acha que isso é possível, o Bobat ceder lá um tratorzinho, só para a gente cavar os buracos da piscina, que é uma piscina natural, e essa massa de argila vai cavar, e ela já não poderia servir para fazer o próprio tijolo no local, o que baratearia muito o nosso tijolo. Porque depois desse equipamento, ele pode ser inclusive utilizado em outros projetos de bioconstrução. Não precisa ser só o nosso armando todos os custos na nossa cabeça, entendeu? Juntaria mais de um tipo de ecovila, mais de um tipo de condomínio, e aí dilui o custo, fica barato para todo mundo. Ou aluga, né? Tem que ver onde que vai fazer, para poder fazer o estudo do solo lá, para ver se vai ser viável fazer, porque às vezes pode ser mais caro você pegar aquela terra dali, a terra de uma outra área de Sul. Foi o que aconteceu com a Keiko. A gente não usou a terra do terreno dela, porque não era viável, ia ficar mais caro. E ficava mais em conta trazer a terra de outra área ali de Foz, para fazer os tijolos, do que usar do terreno ali, apesar de eu cheguei a ver um terreno que estava sendo usado como plantação. A única terra que ele usou do terreno, ele usou um pouco de terra do terreno para fazer uma contenção que ele fez na técnica de Iperadobe. Então, uma contenção lateral do terreno. Então, aí ele usou, porque aí o Iperadobe permite você usar qualquer tipo de terra. Então, aí ele pode usar. Então, se você tem uma terra muito ruim, você pode adaptar uma técnica que consiga usar aquela terra do terreno, que é o Superadobe e o Iperadobe. Né? Que seria aquela terra ensacada. Aquela terra ensacada. Então, ele usou um pouco ali do Iperadobe para fazer uma contenção, um murinho de contenção ali na lateral. Aí ele usou a terra do terreno. A impressão que eu tenho é o seguinte, quando se usa essas técnicas aí, ou de fazer o tijolo no local, ou a terra ensacada no local, a impressão que eu tenho é o seguinte, você passa uma temporada, digamos, 1 mês, 2 meses, fazendo terra ensacada, bota terra ensacada, faz tijolo, fica acumulando aquele material todo. Aí, um belo dia, entrou uma cota, um petista, aí você vai, pega aquele material, faz um módulo, né? Faz mais uma casa, faz uma segunda casa, uma terceira casa, e vai fazendo modularizado conforme vai entrando o dinheiro e as cotas, né? Acumular esse material, fazer tipo um estoque, porque toda hora você tem que ensacar terra, você passa um tempão ensacando terra, então fazendo tijolo, passa um tempão fazendo. Mas isso pode ficar tranquilamente num galpão, assim, debaixo de um lugar coberto, ao ar livre, e você vai acumulando esse material para daí na hora que começar de vez, né? Você pode tocar esses materiais, né? Assim como você pode fabricar o tijolo, mas ensacar a terra não dá. Ensacar a terra é só na hora que você vai construindo. Essa técnica do Iperadobe, você tem os tempos também. Do Iperadobe é uma construção que é mais demorada, vai levar mais tempo, você não vai ter o mesmo tempo de uma convencional. O tijolo de adobe você pode estocar. O superadobe você pode estocar a terra que você vai usar no superadobe, mas você não tem como guardar ela já ensacada, porque não dá. Você tem que ir ensacando já subindo a parede, né? Assim, acelerando um do outro. Entendi. Um pequeno detalhe que você está esquecendo em primordial. Você tem que analisar
Se a terra permite com que você use essa técnica. Não, é falando, você tem Certo. que analisar. Porque Porque a única já está levando em consideração, você pode produzir o tijolo. E você não é tão fácil que nem esse pessoal dessa empresa aí fala. Eles querem vender a máquina, não importa para eles se o tijolo, o terreno do área é bom ou não. Querem vender para você a máquina. Primeiro, toma cuidado. A terra tem que ser viável. Se a terra não for viável, não adianta você comprar a máquina que você vai E o que seria uma terra viável e se é que ela não possa ser corrigida, né? Às vezes, a correção da terra, isso que a gente viu lá na Keiko, às vezes você corrigir o tipo de solo do terreno sai mais caro do que você trazer terra de outro lugar. Entendi. Então, isso tudo, depende do terreno que vai fazer, vai ter que pegar a terra daquele terreno e fazer esses testes, para ver como é que é, quanto que tem de silco, se dá para corrigir, essa correção vai custar quanto. Não, é mais barato trazer uma terra que está melhor, tem melhores condições de fazer de outro lugar, entendeu? Na Keiko a gente trouxe a terra de outro lugar. Varia quanto, assim, no caso, assim, imaginando uma terra ruim, mas que a gente ainda assim queira usar, comparando com uma terra boa que a gente queira usar para fazer tijolo, assim, em termos de valor, dobra, triplica, como é que chega? Tem que fazer o teste primeiro. Tipo assim, no máximo. Não fechou ainda esses valores, assim, o Fernando é que acompanhando essa planilha, fazendo essa planilha e tudo, e aí ele acabou que ele também está perto de se formar, ele está enlouquecido, né? Ele está ele tá fazendo aula e ele já atrasou mais de um ano, né? Fica assim, ele chegou agora, ele se posicionou, não, até agosto, agora em junho acho que ele apresenta, né? Então até daqui que parou um pouquinho, e aí quando finalizar, tiver mais tempo, aí vamos fechar esses valores, porque a gente precisa ter esses valores certinhos para vender o peixe. Mas de qualquer forma sempre vai depender do terreno em si, né? Quer dizer, nunca tem como fazer uma família 100% fechada antes, né? Você sempre tem que analisar mais alguma coisa na última hora, né? Na hora de fazer planilha, a gente pode pensar em calcular as coisas pelo máximo. É, assim, na pior das hipóteses, né? Então, assim, eu quando vou passar um valor, eu passo por tabela do saque construtores, eu passo aquele valor do cubo do metro quadrado ali. Eu sei que mais que aquilo não vai ficar, entendeu? Você no máximo aquilo ali, pode ficar menos. Mas por segurança, eu sempre passo aquele valor ali. Da obra vai ficar aquilo. Aí... Quando eu conversei com a Letícia, ela tinha dito o seguinte, que a casa dela, se tivesse sido feito com antecedência, porque tinha aquela pressão, né? O pai dela ia ficar aí 2 meses e tal, o pai dela é especializado no assunto, bioconstrutor, então ela queria aproveitar o pai, né? Aí pegou as madeiras que já estavam prontas, em vez dela curar a madeira, já pegou tudo curado. Resumo da ópera, ela falou que se tivesse antecedência, a casa dela poderia sair num custo, em relação a uma casa convencional, de repente até 10 vezes menos. Você acredita nisso ou você acha que você lembra? Eu não sei, porque a casa dela, acho que tudo lá ficou 85 mil, né? Assim, cercar aquele terreno, fazer a casa ali, fazer o teto verde. Ela não pegou a manta adequada exatamente para essa. Ela não teve um planejamento. A casa dela foi na faixa de uns 50 mil a 60 mil, mais ou menos. E ela tem mais ou menos uns 60 metros quadrados, por aí, né? Lá foi mais ou menos R$1.000 no metro quadrado, pelo cálculo que eu fiz lá, que ela falou. Mas isso considerando que ela teve esse gasto extra aí que eu estou te falando, que é o gasto do não planejamento. Se ela tivesse pego os bambus com antecedência, madeira, talvez disse. Não na mão de obra, né? Mão de obra não tem como negociar. Mas no material talvez tivesse como negociar. Que a parte mais cara é a mão de obra, né? Tem outro porém, Melo, infelizmente, aqui no Brasil em geral, não sei se a Paula vai corroborar comigo ou não, mas a mão de obra para casas ecológicas, hoje você não tem uma mão de obra qualificada, você tem que qualificar a mão de obra, tem que começar a trabalhar com a pessoa, porque a pessoa está acostumada com aquela construção de alvenaria comum e acaba saindo mais caro você qualificar a mão de obra, mais por metro quadrado. Se você está procurando baratear uma edificação usando tijolo ecológico, todas essas coisas, você está indo pelo lado errado. Porque se você quer alguma coisa barata hoje, não é por algo ecológico que você vai conseguir. Hoje, o que você vai conseguir com a ecologia é alguma coisa melhor
mais energeticamente mais bem estruturada, mais salutogênica, como você gosta de falar aí, mas você não vai conseguir uma coisa mais barata, não. Se você está procurando o barato, esqueça a casa ecológica. Então, mas é porque como eu não tenho experiência, eu estou me baseando na conversa que a gente entrevistou a Letícia, conversa que a gente teve com o Celso, já foi diferente. A conversa com o Celso já é o mesmo valor de uma casa convencional, Sim. só que com itens de sustentabilidade. Celso, ela sai um pouquinho mais barato metro quadrado do que a convencional. A gente conseguiu trazer uma equipe que já era treinada, né, e isso facilitou. Mas, assim, uma casa de tijolo de adobe, na verdade, não tem muita diferença de construção do que um tijolo convencional. Porque a tijolo, o pedreiro já sabe mexer com o tijolo, ele vai assentando um em cima do outro, ele sabe dar a formada na parede, entendeu? Então, não tem muita diferença. A diferença para eles foi mais, assim, ter que fabricar o tijolo, né? E alguns outros detalhezinhos, mas, assim, o tijolo de adobe tem essa vantagem de assentar, é um tijolo em cima do outro. Não é mais caro. As experiências que eu tenho não vão sair mais caras, elas vão sair ou o mesmo preço ou mais barato. Se a gente pudesse utilizar mão de obra, não só contratada, mas a própria mão de obra do morador, do cotista, isso primeiro, ia gerar receita para o próprio cotista. Quem quisesse mudar de vida, sair do aluguel, já poderia, no início, assumir esse trabalho. Isso seria um trabalho para a pessoa durante um ano e meio, sei lá, quanto tempo. Isso está embutido dentro da cota, entendeu? Agora, quando eu pensei em fazer o tijolo no terreno, fazer tijolo é uma coisa que o cara que conhece do assunto, o pedreiro, ele vai ter mais facilidade para assentar o tijolo um em cima do outro e tal. Mas para fazer, para misturar a massa, apertar um botão, ligar a máquina e misturar as proporções, isso tudo o ajudante pode fazer, entendeu? Durante um período, durante um ano e meio, eu acho que é possível, sim, algumas pessoas que queiram mudar de vida, para fazer um projeto dessa natureza, tem que ter os pioneiros, né? Tem que ter igual o CEEC no início, tem que ter umas 10 pessoas, 15, que vão fazer suas casas e vão morar lá, né? E vão participar da bioconstrução, do terreno, para fazer as coisas acontecerem. Aí, sim, nesse sentido, a bioconstrução com o tijolo sendo feito no local, se for possível, né? Favoreceria. Eu poderia misturar terra, poderia fazer qualquer outra coisa que não fosse trabalho especializado. Tem que fazer tem que levar em consideração esse treinamento, esse tempo de treinamento da equipe, né? Sim. Tem que fazer o planejamento levando em consideração que esse tempo que vai treinar também vai ser custo, né? Vai ter custo também. Quando o Fernando se formar, que sentar para daí dar direitinho, né, o trabalho da casa da Keiko, a gente vai ter mais uma noção. Ele teve que ter esse tempo de treinamento da mão de obra, até para ele conseguir fabricar o tanto de tijolo que ele tinha previsto no começo, né? E acabou sendo mais demorado do que ele sabia que ia levar um tempo para conseguir chegar na meta de tijolos, mas acabou levando mais tempo do que o que ele tinha pensado. Então, sentando para avaliar isso, os custos, vai ficar mais fácil de numa obra já ter uma noção disso daí. Se não for pegar essa equipe que já está treinada, então quanto a mais que vai gastar para poder treinar uma equipe nova que não tem esse conhecimento. Agora, Paula, tem uma questão aí também que é o seguinte, mas se fosse uma negociação de pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica provê uma série de pessoas treinadas e etc. Isso já faz parte, né? Isso já viria como dentro do pacote, não é isso que eu estou entendendo? Agora, a negociação como pessoa física, aí é outra história. Aí entra a contabilização em termos de tempo e de valor, homem-hora, desses custos invisíveis que você está descrevendo, que é a mesma coisa que eu falei com a Elisa hoje, que existe todo um outro conjunto de tempo, que também é invisível, que é o tempo de gestão, e você preparar os materiais para as transparências e escrever projeto, é a mesma coisa. Esse tipo de tempo que fica diluído, que não aparece, como o projeto sendo estabelecido entre pessoas físicas, é uma coisa, funciona de um determinado jeito, porque daí as próprias pessoas físicas são colaborativas entre si e vão compensar mutuamente esses tempos invisíveis, cada um com o seu tempo invisível empregado. Ou seja, vai ter gente ficando com crédito de tempos invisíveis aí no primeiro momento,
por uma oportunidade, ou porque sabem mais, ou porque tem um conhecimento técnico, etc, etc, que isso pode ser contabilizado até através de moedas eletrônicas. Hoje em dia já tem plataforma para mensurar isso. Mas o que eu ia te perguntar é, se a visão sua hoje é de um interesse, né, de pessoa física, ou se você só considera, ou se você só enxerga o interesse de pessoa jurídica. Porque daí a base, aí é outra conversa, entendeu? É outra. Quando é por pessoa jurídica, já vem o pacote, no meu entendimento, né? Não, a construtora hoje é do Fernando. Ele tem uma pessoa jurídica, o irmão dele é engenheiro, e eles têm uma construtora. Então, a casa da Kate foi contratada a construir ele. Uhum. Ele que entrou com pessoal, com treinamento e tudo. Eu entrei na parte de projeto como autônomo e como responsável técnico da obra. Então, essa parceria com o Fernando, ele já tem o CNPJ. Eu e o Celso, a gente está sentando toda semana, planejamento para uma outra linha, né, de negócio, que a gente achou bacana, né, e até o final do ano a gente deve começar a pôr em prática. A gente vai começar a fazer os estudos disso daí, então, por enquanto, é segredo. Você admite a questão como pessoa jurídica, ou se há o interesse também como pessoa física, de moradora, futura moradora, seja lá o que for, se você tem interesse nessa questão salutogênica e tudo mais, porque aí é diferente você tratar com a pessoa física, porque a pessoa física não é qualquer um, a pessoa física, que além de tudo é amiga. E é diferente você tratar como prestador de serviço, entendeu? Porque daí é outro tipo de conversa. Então, assim, eu vou ter minha casinha ecológica, mas assim, com meu marido, a gente está pensando num terreno vizinho à mãe dele e o pai dele, que eles já estão idosos, então a gente está querendo morar ali perto deles, o pai dele já está começando a ficar meio esquecido, daqui a pouco vai ter que parar de trabalhar, então tem que estar meio tomando conta deles ali, tem que estar ali perto. Então, nesse sentido, assim, a ideia da gente é ir morar do lado ali do terreno. Já tem seu planejamento. Aí, para lá para o terreno, ele não. Então, é o que você está perguntando. Então, no caso, o teu interesse seria como prestador de serviço, né? Profissional. Profissional. Uhum. Sim. Então, aí dentro desse interesse é que a gente tem que levantar com vocês qual a viabilidade de vocês conseguirem prestar esse serviço para a gente. Aí a questão do tijolo, todas essas questões aí que você colocou, né? Porque daí, por exemplo, se você não está dentro do projeto, se você está como fornecedora, né? Se coloca como fornecedora do projeto, aí pode ser que apareça alguém dentro do projeto, dentro dos cotistas, ou alguém de dentro, que tenha uma construtora, não estou falando do caso do Nilo, não, mas alguém que é arquiteto, etc. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu tenho uma opção, eu tenho uma outra ideia, não sei o quê. Tá, então você vai fazer parte do projeto. Então vamos te ouvir, vamos ver o que é que você está trazendo. Típico coisa de cocriação, né? Se você não é ditador, você mantém os seus ouvidos abertos, ouvindo todo mundo, as ideias e tal. Então, imagina, em 100 cotas vai acontecer esse tipo de coisa, né? Alguém que tinha uma ideia mais ou menos, mas não é bem assim. Por isso que eu estou perguntando. Aí, numa situação dessa, quando se trata de uma pessoa jurídica, aí a relação com a pessoa jurídica é experiência, preço, custo, planilha e capacidade de execução, né? Quer dizer, é um contratado, digamos, né? Uhum. O que é que eu digo para você de experiências de... Você tem que ter um projeto para poder até você fazer todo o planejamento, avaliar o custo disso, você tem que ter um projeto de uma casa. Quando você começa a abrir para que a pessoa faça modificações nessa casa, vem um caos. Lá no discernimento aconteceu isso com 5 casas, né? Foi um estresse. Lá nos chalés, também, quando abriram para mudar, para adaptar o projeto, fazer maior, não sei o que, nossa, outro estresse. Então, você vai vender aquela casa. Para construir, a pessoa vai que ela quer e ver como é que é esse esquema de alteração. Você vai ter que pensar em regras, vai ser um condomínio, vai ter que criar uma associação, vai ter que ser estilo aquele obra pronta. É uma coisa que você vende o prédio, as pessoas entram como, né, você tem que criar uma associação, CNPJ, todo mundo vai assinar, vai fazer todo mundo vai ser cotista daquele ali também. Para mudar o material, eles vão ter que pagar o valor de acréscimo do material que ele quer colocar.
Entendeu? Não vai pagar a mesma coisa todo mundo. Eu quero botar uma porcelanato de 80 reais metro quadrado, estava gostado de 50. Vai pagar diferente para botar aquele Ô, Elisa, essa questão que ela está falando aí é o que você me perguntou de tarde, lembra? Uhum. Que é a tal da customização, né? Isso. É isso que ela está respondendo aí. Toda vez que você tem um projeto que você customiza, se é um projeto coletivo e está sendo feito em grupo, a customização gera onda, né? Ela foge. Vai pagar a parte, a pessoa paga a parte, mas que ela está querendo aquele material que ela quer aplicar ali, vai pagar mais. Considerando que o material da obra foi comprado em quantidade, provavelmente teve um preço melhor e tal. E se a pessoa... Mas isso tudo tem que ter uma regra pré-estabelecida já de como isso vai funcionar. Então, esse valor por obra certa, ele é um que já vem funcionando. Eu já assisti as apresentações, a gente tem aqui um voluntário da Consulologia, que é o Fernando, o Luiz Fernando, que ele trabalha com isso aí. Então, ele até pode dar alguns modelos de como funciona uma associação dessa, até para a gente já ver como é que são essas regras, entendeu? Já tem um negócio aí. Porque, senão, se deixar aberto, primeiro, assim, eles fazem todo um lobby, não sei o que, eles vão conseguir um terreno, aí eles vão pegar um arquiteto, até o Luiz Fernando me deixou para isso. Aí o arquiteto vai lá, é meio difícil, conversa com o dono do terreno para ceder aquele terreno para construir, ele vai ganhar 2 apartamentos, que é o valor do terreno. Aí chama o arquiteto faz o projeto, é sobre aquela apresentação, lança o projeto, chama um monte de gente, aí as pessoas vão aderindo. Eles precisam, sei lá, de 25 pessoas que vão pagar cotas mensais, e aí o valor daquele apartamento daquela pessoa vai sair todo metro quadrado construído. Não tem o percentual que o construtor tem quando ele vende o apartamento pronto. Então a pessoa paga menos, que ela vai pagar o valor do metro quadrado. Então, está desinflacionando porque não tem o custo da construtora, é isso que você está falando? Aí eles entram, aí o que esse pessoal tem? Eles têm o pessoal que vai trabalhar nessa parte de administrar a obra, tem outro pessoal que vai administrar a associação, as planilhas de custos, e as pessoas vão desembolsando, e aí na hora... É exatamente como a gente está pensando em fazer. Aí ela vai pagar o a mais do acabamento que ela quer, entendeu? Mas só que tudo isso, para começar... Antes de começar a construir, já é criada a associação daquele cotista. Tem todas essas normas, essas coisas, tem um estatuto ali para começar a construir. Então, em Curitiba, eles já têm muitos prédios prontos. Aqui em Foz, eu não sei quantos eles têm prontos. Mas nenhum desses projetos aí que você falou, eles são feitos na base ou deslumbrando a salutogênese. É convencional. É convencional. Eu estou falando só em questão de pegar um exemplo de como que são as regras deles, entendeu? Como é que chama o negócio? É obra certa? Obra por custo certo. Não, mas o nome não é esse, é o nome da empresa mesmo, não tem um nome assim, parece um selo dele. Mas eu já olho aqui. Aqui no Vale tem alguma coisa também parecida. Aqui eles chamam obra pelo custo certo. Obra pelo custo certo. Então eles fazem exatamente isso que você escreveu, só que eles têm uma cooperativa entre os moradores, e o morador acaba entrando como uma parte do trabalho dele. Se ele vai ser administrador, ele tem um desconto na parte dele do valor do que seria o administrador. Você vai economizar nisso. Como a Paula está falando, você tem que fazer como se você estivesse fazendo um prédio normal, colocando todos os custos normais de um prédio. Agora, o que vai tirar os descontos, o que vai baratear, é que cada morador, ou cada cotista, certo, vai entrar com a sua parte de doação de trabalho, de horas, e etc. e tal, vai baratear para ele ou para o grupo inteiro, dependendo do que eles fizerem. Certo? Aí o que você está tentando falar, por exemplo, na questão de eu vou pegar um cotista, e se o cotista quiser, na casa dele, usar a mão de obra dele, ou quiser ajudar na mão de obra de outros, tal, for um empreiteiro, ou for um eletricista, tal, o custo continua sendo o mesmo, porque você vai pagar para essa pessoa que vai estar trabalhando como se fosse um eletricista. Você está entendendo? Não, o custo não pode ser o mesmo pelo seguinte, porque o metro quadrado da construção civil, ele embute a margem da construtora. Não, peraí, ele embute o lucro.
Então, a margem. Não. Mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte: o custo é o mesmo. O lucro é outra coisa. Então, quando você olha a tabela do sindicato, quando você olha a tabela do sindicato das construtoras, você vai ver que o valor que está lá. Não, mas você está falando do preço final, certo? Quando você pega um empreiteiro ou uma empreiteira e vai ver o preço de mercado. Mas quando você vai trabalhar em termos de custo de obra, o custo da obra é uma coisa, certo? Aí do custo da obra você acrescenta o lucro, você tem o valor que a empreiteira está ganhando. Nós estamos falando a mesma coisa. Você tem o valor da obra e você tem o valor de mercado. Então, o que eu estou falando é lançar na planilha, quando a gente lançar o valor do metro quadrado construído, ele não vai estar embutido o custo da empreiteira. É isso que eu estou falando. Vai estar embutido o trabalho de todo mundo, mas não o custo da empreiteira, a margem. Alexandre, para de chamar de custo o lucro da empreiteira. É, o lucro, a margem. Eu estou chamando de margem. Então, é que quando você fala custo da empreiteira, não é custo, é o lucro da empreiteira. É o lucro, ela vai ter sempre. É o lucro. No Sinduscom, aquele valor do metro quadrado, ele é o preço da obra pronta, incluindo tudo, incluindo as taxas, a aprovação do projeto, incluindo a mão de obra, incluindo o material, incluindo a taxa de habitação no final. Mas aquilo ali é o custo da obra. Tem o lucro do valor de mercado. Então, você tem o valor da obra, você tem o valor do mercado, são diferentes. Aqui, ó, achei aqui, ó, esse sistema obra pelo valor real. Esse que é o nome, que é o de Curitiba e que está aqui em Foz também. É obra pelo valor real. Então, quando eu citei isso daqui, na verdade, era só nesse aspecto de você ter um grupo de pessoas, de você formalizar, você tem um estatuto, você tem uma formada, você tem regras. Como que isso vai funcionar. E essas regras, elas estão estabelecidas nesse site? Não, cada obra que eles lançam é um gerente que é criada, com os moradores que vão morar naquela obra ou vão comprar um apartamento e daí eles vão vender o apartamento, aí eles vão vender pelo valor de mercado. Eles são o quê? Eles são uma imobiliária, o interesse deles é vender os imóveis? Eles são uma empresa que constrói pelo valor real. Eles ganham, está gerenciando isso tudo. O ganho deles é estar gerenciando essa obra. Então, eles contratam um empreiteiro, eles contratam um construtor lá, né? Contratam um arquiteto. Né? Então, assim, eles, antes de lançar, eles fazem todo o projeto, ninguém ganha nada quando está na hora do projeto, a construtora faz o cálculo lá das planilhas de quanto vai custar aquela obra, né? E aí eles lançam. E aí eles vão lançar, já vão ter o valor de cota, já vão ter, enfim, tudo ali certinho. Aí quem for aderindo, inicialmente vai desembolsando aquilo dali. Entendi. Agora a obra está pronta, é o valor da obra, não é o valor do mercado, eles vão pagar pelo valor da obra. Aí ou eles vão morar, ou eles vão ter o lucro dele vendendo aquilo ali pelo valor do mercado. Entendi. Aí a gente tem que tomar uma decisão. Para que isso aconteça, quando faz o lançamento, que fecha um número de cotistas mínimo, assim, para começar, eles criam uma associação. Depois que essa associação é criada, aí eles começam a construir. E a gente tem que tomar uma decisão se a gente vai fazer uma gestão interna ou se a gente vai pagar terceiros para fazer isso. Correto? Exatamente. Tá, entendi. Então, o que você está falando é que existe essa opção, você contratá-los para fazer essa gestão pela gente. Ou a gente aprende a fazer por nós mesmos. Eu estou falando que eu não são contratáveis, eles fazem o negócio dele, é uma empresa que tem o negócio dele. Eu estou falando que isso é um modelo que pode ser aplicado aqui, e que tem exemplos e que você pode pesquisar como que eles funcionam para você aplicar no seu projeto. Sim. Você vai ter que ter essa equipe, enfim. Mas é mais assim, na questão de organização, não estou falando que você tem que seguir o modelo exato que eles estão, mas assim, você tem uma ideia de quando for feito isso daí, tem que ter regras estabelecidas, tem que ter um documento que vai ditar as regras, como vai funcionar, como é que esse cotista, qual que é o papel dele, o que é que ele pode mudar, o que é que ele não pode mudar, entendeu? Tem que ter regras antes da obra começar. Sim. Então, é isso que eu pensei mesmo, constituir a instituição antes. Eu acho que sim. Uma cooperativa de, sei lá, alguma coisa, fazer uma cooperativa de habitacional, enfim, tem vários modelos. Então, tudo e nesse caso, a Paula estava falando que não pode mudar, ou não pode deixar as pessoas terem ideias depois que a ideia está formalizada. Se vai fazer a casa de adobe, já foi formalizado com casa de adobe. Se a pessoa quiser mudar, ela vai mudar a cota dela. Mas você ficar deixando que a pessoa que entre
vai trazer uma nova ideia, você vai começar a ter ideias, e quanto maior a quantidade de pessoas dentro do grupo com novas ideias, você não vai partir da fase de ideias. E aí você pode, e assim, para você vender essa ideia, você já tem que estar com o projeto pronto, para a pessoa saber o que ela está comprando. Agora, você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Nesse método deles, eles fazem o projeto, começam a vender as primeiras cotas, e em que momento que começa a entrar o dinheiro para eles? Isso eu já não sei. Eles montam associação, tem um número lá de pessoas, eles põem até pessoal de imobiliária, eles põem pessoal para vender também o projeto deles. Então, quando eles lançam, tem um monte de gente de imobiliária lá, de corretor e tudo. Eles têm um número de pessoas para começar a obra. Não precisa ser um número de apartamentos, enfim, mas um número que já dê iniciar. E aí, no meio do caminho, eles têm como entrar. Então, eles têm um número X lá dentro do cálculo deles, e ó, isso aqui a gente consegue começar a obra e terminar. Mas eu não sei como que funciona a associação na hora que começa a obra. Eu só vi lançamento. Se você quiser, depois você pode conversar com o Luiz Fernando. Aí o Luiz Fernando vai Mas e a explicar. questão de custo, você tem noção do valor final do imóvel, comparativamente com outras unidades em Foz, o valor? Não, aí depende, por exemplo, se eles vão fazer um de alto padrão, eles vão cobrar o valor da obra lá do clube de alto padrão. Sim. Se eles vão fazer um padrão médio, vai ser, mas é o custo da obra ali real, né? Por isso que eles põem obra pelo valor real, que é o valor da obra. Tem valor de mercado ali do tipo. Eles estão pagando como se estivessem construindo uma casa própria, né? Então, eu vou pagar o valor daquele valor do Quando ele usa essa expressão aí, valor da obra, o que ele quer dizer é que a pessoa vai deixar de pagar algum nível de intermediação aí, né? Ela não vai pagar o valor de mercado, ela vai pagar o valor do metro quadrado construído, que é menor. Que é menor. Tipo o quê? Uns 15%, 20%? Não sei. Chega a 50%. Depende do local onde você está construindo, depende do padrão que você está construindo, se você está construindo, entendeu? Então, tudo isso vai ver. Se você está num bairro que é meio esquisito, entendeu? Mas você acha que a gente tem potencial para fazer algo parecido com isso? Quer dizer, a nossa própria projeto com obra finalizada aí, você acha que a gente tem potencial para isso? Estou falando em termos de grau de complexidade, gestão, né? Se isso, por exemplo, é uma coisa que a Bioconstruto vai oferecer de alguma forma, porque tem essa questão do projeto também, Nilo. Porque o projeto, pelo que eu entendi, o projeto ele é um chamariz das cotas. Pelo que eu entendi é isso. Ele não vendeu nada ainda. Ter o projeto. Se você não tiver o projeto, se você não tiver uma ideia, nós não temos um projeto nesse a gente tem uma ideia só, e um design, mas não um projeto. Uma ideia. Essa ideia ainda não se formou, a gente não sabe como é que ela vai ser construída, como é que a gente vai chegar lá, onde vai chegar. E é para isso que a gente tem que chegar antes de você poder, nesse ponto em que a Paula poderia nos ajudar, ou algo parecido, seria na área da construção, de dizer para a gente, olha, se você construir com a biodesign, você vai usar possibilidades ecológicas e tal, quais são as vantagens que a gente vai ter? Nós vamos construir com alvenaria comum, se a gente for usar alvenaria espacial, sei lá, o tipo de construção que a gente for usar, quais vão ser as vantagens e desvantagens. Aí tem que pesar essas vantagens e desvantagens, construir um projeto em cima dessas vantagens e desvantagens. Então tem que esperar o Fernando acabar o TCC dele para ter mais tempo. Resumindo, é isso que você já tinha falado, Paulo. Você está entendendo o que é que você tem que fazer antes? Se você vender sua ideia, está tudo muito aberto, está sem regra, tá sem... Então, na verdade, você tem que fechar mais isso, tem que pensar as etapas. A primeira etapa, tem uma ideia. Então, a segunda etapa, vamos montar um terreno. Esse terreno vai vender, ele vai querer ficar com casa que a gente vai construir, fazer um campo, entendeu? Então, tudo isso tem que pensar, tem que fazer o projeto, porque, na verdade, que você vai vender, não é só uma ideia, você tem que vender um projeto. Quais são as vantagens daquele projeto que a pessoa vai ter? Não, mas o projeto em si, ele não é um projeto de bioconstrução, né? Ele é um projeto salutogênico, que inclui a bioconstrução. Acho que a dificuldade que eu estou tendo, sei lá, né? Minha dificuldade é o seguinte, a bioconstrução, ela é um pilar. Tudo cai a partir dessa concepção do espaço, o tipo de arquitetura que vai ser usado, vai favorecer ou não as relações humanas. Enfim, eu dou muito valor à arquitetura, já começa por aí. Mas
por exemplo, como é que essa arquitetura vai interagir com as terapias, com a parte dos profissionais de saúde, com as demais partes do projeto, entendeu? A parte de alimentação, vai ter agrofloresta, não vai? Aí são os demais pilares do projeto, porque, por exemplo, na agrofloresta, não tem que se falar em bioconstrução dentro da agrofloresta. Uma agrofloresta é outro ramo, é uma outra área. Mas se eu for fazer estufa, aí já tem relação com a bioconstrução. Passa a ter relação que aparentemente não tinha antes. Independente de qualquer coisa, esse planejamento do espaço, que não é só a bioconstrução, é como é que o projeto vai funcionar, e para inclusive pensar que tipo de espaço que eu preciso ter. Se eu vou ter espaço para sala convencional, para coworking, é de um jeito. Se eu vou ter uma espécie de mini fábrica para produtos orgânicos, já é de outro jeito, é outro tipo de sala, outro tipo de pavilhão, é outro tipo de pensamento. Essa é a dificuldade, entendeu? Conseguir pensar em todos esses pilares, porque não tem como falar com todo mundo ao mesmo tempo. Não tem como falar com um cara que representa a saúde agora, porque essa pessoa ainda não existe, não está ainda no cenário, não vislumbramos ainda quem que centra essa parte, quem que é essa pessoa. Mas a gente acha que para ter salutogênese é bom ter um profissional de saúde. Agora, em que momento que esse módulo vai poder ser falado, eu entendi que pudesse ser um segundo momento, mas você está falando de outra coisa. Você está falando que tem que ter uma visão um pouco maior do projeto agora para conseguir escrever em termos de 3D, em termos de maquete, em termos de projeto, fragmento de grupo. Tem que ter uma ideia dessas etapas, né, Alexandre? Provavelmente, assim, o que eu estou pensando é só em construção. Não estou pensando nessas outras áreas, porque está mais na sua cabeça do que na minha. Eu fico pensando assim na minha, que é construção, que é projeto, e vendo isso daqui, dessa obra pelo valor real. Que a vantagem desse projeto pelo valor real que eles apresentam é que você vai pagar um apartamento mais barato que se para ele já construído. Pronto. Então, esse é um argumento de venda quando usa essa expressão de obra pelo valor real, isso já é um argumento de venda. É, porque você vai comprar um apartamento mais barato. Então, aí no Paraná é como se fosse... Porque eu não conheço, aqui no Rio nunca ouvi essa expressão, por isso que eu estou perguntando. É como se fosse uma coisa que as pessoas têm sinapse para isso, é isso? Na realidade, aí no Rio de Janeiro, você nunca ouviu falar nessa expressão, porque no Rio de Janeiro o pessoal só vende com lucro. O pessoal não tem ainda... o cooperativismo aqui, ó. É zero. O cooperativismo no Rio de Janeiro é zero. E aqui é Minha Casa Minha Vida, invasão de prédio lá no centro da cidade, é problema de cidade grande, que aí então, no interior não tem. Mas você está com um pilar, o pilar principal é a construção, ou é a construção ecológica. Eu acho que se a gente mudar o foco do pilar principal para a construção ecológica e colocar o pilar principal, vamos dizer assim, é na salutogênese, é uma ideia. Partir da ideia da salutogênese, certo? E colocar qualquer tipo de construção pode ser viável desde que ela seja mais indicada na salutogênese. Desculpa de estar colocando essa ideia dessa maneira, mas pode ser que a construção ecológica seja uma coisa que seja inviável dentro da salutogênese. É porque na hora que começa a falar em salutogênese, o povo pira. É um troço tão abstrato. Eu vejo lá no grupo, né, da medicina integrativa, é muito abstrato. As pessoas leem aquilo, aí no dia seguinte ela te faz uma pergunta que ela acabou de ler no livro que a gente indicou. Então é abstração. A pessoa, entre a teoria e a prática, ela não cria a sinapse dela. Principalmente se a pessoa for uma pessoa desorganizada, que não implantou métodos de vida e tudo mais ainda adequados. Então, o fato de você pensar o espaço para favorecer, né, isso, pensar o espaço é mais do que bioarquitetura, quer dizer, é planejar o espaço. Né? Então, aí, para planejar o espaço, cria-se um problema, porque você tem que ter a visão do todo. E, no caso, a área bioconstruída, nós estamos falando aí de cerca de, sei lá, acho que em torno de 5 mil metros quadrados aí, por aí. A área é bioconstruída. Mas em termos de terreno todo, é 3 vezes mais do que isso. É 17 mil metros quadrados. Então é muito mais coisa do que só a área da bioconstrução, entendeu? Mas talvez, Paula, quando começar a conversar sobre números e planilha, e números, né? E botar no papel a visão da coisa, né? Pelo menos um desenhozinho básico de como é que pode funcionar os espaços.
Eu acho que isso ajuda a dar concretude ao pensamento, entendeu? Eu acho que é bom, depois que o Fernando apresentar o projeto dele, você marcar com ele para ele apresentar o projeto dele para vocês, porque ele projetou uma ecovila, né, num terreno lá do Ceará que está ocioso hoje. Então, ele tem modelos de casa independentes, são casas de bioconstrução, tem modelos, tem uma casa que era uma casa compartilhada, e tem vários outros espaços como essa ecovila daí, tem a parte de cultivo, tem uma série de coisas. Acho que a coisa ali está dentro dessa parte da salutogênica, desse ambiente para morar. Então, vale a pena estar com ele em julho. Agora em junho ele vai estar fechando isso, mas ele já mandou para mim. Ele já tem, assim, uma boa parte ali, não tem só um modelo de moradia, né? Tem dois modelos. Porque, na verdade, estava falando com a Elisa hoje, talvez existe uma possibilidade da gente não trabalhar com casas, existe uma possibilidade da gente trabalhar com apartamentos, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que tem que pensar, porque isso isso mal começou, a gente mal começou a pensar nesse assunto. Talvez as primeiras reuniões que a gente está conseguindo ter sobre isso, entendeu? Uhum. Fazer casa, de certa forma, cria pequenas propriedades, né, dentro de um terreno maior, ainda que elas estejam dentro de um condomínio, mas ainda é um raciocínio de área privativa, né? A outra forma de vislumbrar seria vislumbrar um co-living com uma parte comum, o privilégio dentro de uma parte mais comum do que dentro da própria área exclusiva privativa, entendeu? É uma outra forma de conceber o espaço, entendeu? Mas isso ainda é carente de discussão e aprofundamento, né? Será que para ser salutogênico ele tem que romper com esse modelo ocidental de morar, cada um dentro do seu quadrado? Será que usar uma arquitetura do cuidado, né? De rol aberto e de visibilidade entre todo mundo que está participando? Será que isso favorece em algum nível, nem que seja no nível psicológico, no nível subjetivo? Então, isso aí são discussões que a gente não conseguiu ter, né? Quando pensou inicialmente num modelo, a primeira vez que a gente trouxe essa ideia à tona, tinha falado de um design de ecovila, mas é um design de ecovila urbana e não um design de ecovila rural. Então, a diferença seria que a ecovila rural, ela é mais uma ecovila de casas, são distribuídas dentro de uma propriedade. E a ecovila urbana, muitas vezes, ela se dentro de um prédio, que muitas vezes passou um prédio não, num casarão, por exemplo, ou então um pequeno prédio baixinho, passou num retrofit, e aí ali vira um coworking, ali vira uma outra forma de conceber aquele espaço. Ao invés de ser unifamiliar, ele passa a ser multifamiliar e as pessoas compartilhando um ambiente. Seria a ideia do coworking e do co-living, entendeu? Mas isso ainda está em construção, isso não é nada certo, não é nada definitivo. Só que mudaria um pouco dentro do conceito, porque hoje só se fala normalmente em ecovila vinculado à casa. E a casa, ela é um péssimo aproveitamento de área comum. Na verdade, ela privatiza a parte do terreno que fica dentro da casa. Se você quisesse ter um lago, para você ter um lago comum, uma piscina comum, cada um tem que abrir mão de um pedacinho da casa, do seu terreno, para poder ter o lago comum, né? Que é a área comum, a água, a piscina natural, entendeu? Beleza. Ô, Melo, você não está com o teu vídeo ligado aí, né? Você não está vendo o que a gente está escrevendo? Oi? Você não está vendo o que a gente está escrevendo, o que a Paula está pondo de vídeo? Não estou vendo nada. Percebendo. Ainda bem que está gravando. Ainda bem que está gravando. Você vai ver depois as fotos que ela está pondo aí. Eu estava pedindo um tempo para você, porque a gente vai ter que ir agora, são 10 horas. Tá. Eu, infelizmente, amanhã, 4 horas da manhã, 5 horas, eu estou saindo de casa. Então, eu já tenho que me preparar aqui, tenho trabalho. E se vocês toparem, a gente pode marcar uma continuação disso para depois, um horário que case com todos. Paulo, mostra para ele a Ecovila, acho que ele vai gostar de esse aqui é a casa da Letícia. Tem um teto verde e esse é a parede de tijolo. Peraí, vou mostrar aqui.
Você O sabe projeto- que um dos problemas aqui do Vale, né, é que o pessoal confunde teto verde com vamos colocar verde no teto. Porque na realidade não, né? É colocar verde, é colocar. Eles literalmente pegam, esquecem de fazer impermeabilização, colocam simplesmente plantas no teto e fazem de qualquer jeito lá, ou colocam plantas que não dão certo e acaba dando infiltração, as raízes acabam entrando nas lajes. Já vimos umas 3. Uma hora eu te mando uma foto de patologias que deram aqui, vou te contar. Sim, tem que cuidar muito com a permeabilização. É uma das coisas mais fáceis que tem para ver. É a primeira parte que você faz. O pessoal resolveu, acha que colocar aquela graminha no teto em cima só já virou teto verde. Não. Pois é, eu sei disso. O problema é você explicar para a pessoa que quer fazer um teto verde barato, certo? O teto verde não é barato, ele é ao contrário, ele só vai dar Dá um monte de benefícios. ele dá um monte de benefícios, porém, você tem que cuidar, você tem que tratar, você tem que ter o trabalho dele. Mas o problema, Nilo, é que as pessoas estão acostumadas a falar em obra barata. E, na verdade, se você põe o item de sustentabilidade no início, ele te gera depois um conforto térmico que você vai economizar lá no ar-condicionado. Então, o que é o barato? O que é o caro? Aí é bem fácil de explicar essa história para a pessoa, né? Na casa do Celso, a gente até já teve uns números assim para mostrar como era a conta de energia dele, né, na casa que ele morava anterior, e como ficou a conta de energia dele depois que ele mudou para casa. Isso é importante. Até botou no todo da gente essa diferença. Né? Isso é importante. Muito legal isso. E é o que eu estava querendo dizer, que às vezes a construção ecológica, num primeiro momento, ela é mais cara do que a construção convencional. Porém, com o tempo... Não, mas eu entendo o que você está falando. Mas, Paulo, eu entendo o que você está falando, algumas coisas, mas você pegar aqui do lado do Vale, nós não temos fornecedor, a terra da região não é boa, nós não temos um fornecedor barato de material. Eu estou falando nível de Foz do Iguaçu ou nível de São José. Sim. Comparando São José aqui, os meus dados que eu tenho aqui, e a construção ecológica aqui acaba ficando mais cara do que a construção convencional num primeiro momento. Mas se você dá continuidade nela, você consegue mostrar, economizar água, você economiza luz, energia, você tem uma pegada verde, a água no próprio lugar. Eu tenho clientes aqui que fizeram aquela questão de 3 piscinas para você tratar as águas cinzas, né, que você recebe e ele usa a água final num aquário de peixes e joga para a piscina dele. Sim, você trata mais de 90%, com a zona de raízes ali. Exatamente. E ele tem, nesse lado, a lateral da casa dele, uma pequena estufa ou uma pequena, como é que pode dizer, um jardim coberto, maravilhoso, muito bonito. Eu preciso dar licença que eu ainda não tomei banho hoje. Aí eu vou. Aí a Elisa vai ficar por enquanto, dá licença. Valeu, Nilo, obrigado. Também. Tchau. A gente continua depois, então, gente. Valeu, Paula, um beijo. Beijo. Olá pra você, Eleita, tchau. Tchau. Paula, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela especialmente para você ver, ó. Isso aqui, ó, não sei se você consegue ver. Tá vendo isso aqui? Se você olhar, ele tem três metades, é horrível, né? Ele tem 3/3. Tem uma área de piscina verde, uma área no meio de bioconstrução e uma área esquerda de alimentação. Foi isso que eu pensei, entendeu? Aí, nessa área de bioconstrução, ela é contígua, tá vendo? Ela pode ser contígua ou ela pode ser de casa. Porque no nosso caso, como ela é um hostel também, hostel detox, o hostel é uma hotelaria, é um padrão de hotelaria, né? Você pode ter um padrão de hostel também com casinhas, é possível. Mas aí você não vai comportar a quantidade de cotistas para um terreno desse tamanho. Então, para um terreno desse tamanho de 15 mil metros quadrados, resolvi acomodar, no mínimo, numa primeira fase, 100 cotas. Para caber 100 pessoas aí, você tem que fazer um verdadeiro milagre em torno dessa luz natural aí que você está vendo, luz natural coworking, co-living. Isso é justamente uma boleia, é justamente uma forma da luz penetrar dentro da instalação. Porque eu lembro muito daqueles modelos de casa árabe,
que é diferente da casa americanizada. A casa americanizada, ela vira uma varanda para fora. E a casa árabe, eles viram a varanda para dentro, para o jardim. A prioridade é a família. É a Aí isso me veio muito forte. Eu tenho um passadão lá, dessa coisa da arquitetura árabe, né? Espanhola e árabe. Então, é isso. Existe um hall, um living interno para dias de chuva. Você sai da sua casa, mas você está vendo um hall aberto, grande, as pessoas circulando. Hoje isso é chamado de arquitetura do cuidado. Quando você abre a sua porta e dá de cara com a porta do vizinho, assim, do outro lado do corredor, né, que eu quero dizer. E um hall, um living, um espaço aberto na sua frente, entendeu? Não tem aquela coisa da opressão. E por que é chamada de arquitetura do cuidado? Porque se tiver uma janela interna e uma janela externa para a rua, essa janela interna, quem está do outro lado do pavilhão, está vendo o que se passa. Então você mantém como se fosse um contato permanente com as pessoas, bastando você suspender uma persiana. Suspendeu a persiana, você está em contato com a sua família evolutiva, que é a questão da arquitetura do cuidado. Mas se você quiser privacidade, pum, abaixa a persiana, acabou. Você está na sua privacidade, entendeu? Então esse modelo, eu nunca vi, aqui no Brasil isso não é comum. Aí outro dia, na Barra da Tijuca, eu fui lá visitar um apartamento, e era exatamente isso. Tinha uma boleia imensa, a luz do sol entrando, um jardim interno, e a pessoa, quando entra no prédio, olha para cima assim, aquela imensidão, não tem um teto, não tem um hall dos elevadores e um teto de 2 metros ali oprimido, entendeu? Você entra no prédio, você vê uma imensidão, você olha o céu azul. Lá em cima, no 5º andar, tem uma boleia. Então eu falei que eu achei esse conceito maravilhoso, entendeu? Então eu falei, se é o caso de você distribuir todo mundo em torno de um local que entra a luz do sol, luz natural, aí a gente pensa em várias coisas. A gente pensa em aquecimento natural, talvez isso seja importante para Foz. A gente pensa em luz natural, todos aqueles itens que você cansa de falar. Eu tinha pensado nisso. Então é uma estrutura em torno de um centro, tanto para o lado do hostel, quanto para o lado de cá. E aí eu fiquei pensando numa outra coisa também. O grande problema dos apartamentos é quando você tem uma parede fininha e literalmente você ouve tudo que acontece do lado, né? Numa situação como essa, se você tiver o isolamento acústico e tudo feito corretamente... Tem que ter. Então, Paulo já tem lei que tem que ter isolamento acústico. Isolamento acústico. Então, uma vez feito isso, você teria uma estrutura blindada, assim, em termos de, enfim, de invasão espúria de quem está do teu lado, ouvir uma conversa que não era para ouvir, etc, etc. É nesse sentido, entendeu? Então, eu pensei nisso. Priorizar, fazer apartamentos menores, digamos, 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, não muito grande, cada um abrindo mão do seu privado para poder ter uma área coletiva de altíssimo nível, uma piscina que nunca se viu em Foz, porque ela não vai ter o tratamento convencional do cloro, Piscina natural, ela vai ter um tratamento ozonoterapia, de raízes. Ozônio, raízes. Tem uma ilhazinha aí, o Espaço de Saúde Integrativo, é uma ilhazinha no meio da água, de propósito, que embaixo ela seria rochas, concreto, rocha, né? Faz rochas para não passar umidade, né? Aí ela suspende da piscina assim, suspende aquelas rochas, e aí em cima das rochas você constrói 2 andares ou 3 andares de pavilhão. Aí seria um pavilhão de terapias dentro da piscina e uma pontezinha fazendo a ligação, entendeu? Então são ideias que foram surgindo, porque eu imagino que uma das terapias pode ser água. Então pode ter uma fonte natural passando por dentro da construção, essa fonte natural faz o barulhinho da água. Eu imaginei que a gente estudaria melhor a questão da água, a zona de raízes. Esse negócio que eu botei embaixo aí, 1, 2, 3 e 4, é exatamente o que você falou, é a decantação da água cinza e água negra, que vai decantar desses tubos aí, né? 1, 2, 3 e 4, são os níveis de material orgânico acumulado, e aí você purifica a água dentro do próprio terreno. Então você está sempre renovando a piscina e a horta, né, no caso a agrofloresta, com a água tratada. Essa é a questão, né? Por exemplo, se a gente pensasse com antecedência, planejasse com 1 ano de antecedência ou mais, você poderia fazer, por exemplo, cavar um buraco no terreno, cavar um buraco de 10 metros,
profundidade, fazer um estacionamento subterrâneo, se fosse possível, porque daí o carro some. O carro, ele não tem que ser estrela, ele some, ele fica dentro de um buraco, que é o estacionamento subterrâneo, e você ganha um espaço imenso do carro que deixou de ocupar um espaço em cima da terra. Esse local subterrâneo, para não ficar gases tóxicos acumulados e etc, etc, ele teria uma ventilação, é o que você falou, né? A terra tem que respirar, os ambientes têm que respirar, e lá embaixo você pode botar a estação de tratamento de máquina d'água, você pode botar toda a parte de oficina e do projeto, pode ficar numa garagem, né? Num subsolo, não precisaria ocupar uma área superior nobre. E você pode colocar o gerador, se fosse o caso, né? Esses equipamentos, esse maquinário, uma fuel cell. Lá no Japão eles usam fuel cell, que é movido a hidrogênio, né? Fuel cell, que é um item de sustentabilidade, e é possível você usar uma fuel cell aqui no Brasil a metano, né? Então você pode ter carro abastecido a metano, você pode ter biogerador dentro do próprio terreno, gerando gás, biogás, né? E com um empreendimento desse tamanho, se tiver algas aquáticas e etc., você utiliza essas algas aquáticas lá na alimentação dos peixes, lá do outro lado, que é a parte da aquaponia, entendeu? Então, tentar fazer o projeto ficar autossuficiente e gerador zero de dejetos, máximo possível, ele aproveitar os recursos naturais e ele gerar emprego e renda e ele gerar convivência e trabalho, né, para as pessoas que tiverem, entendeu? Por isso que eu não pensei necessariamente em casas. Pensei em criar mais a área comum, nesse sentido aí de ser um puta de um espaço de entretenimento que iria atrair para o hostel, né? Iria atrair pessoas para o hostel. Agora sim, Alexandre, para ser uma primeira ideia, você fazer desse tamanho, eu costumo pensar em escala menor. Eu penso em tudo isso, mas em escala menor. Por isso que eu botei esses 2 links aqui para você dar uma olhada. Tem 2 links aqui que eles estão juntos, parece que é um só. Tem um link aqui mostrando um condomínio de tiny house que tem em Curitiba, que é uma escala menor, e um outro link aqui também de um quê, meu Deus, que é esse outro que eu coloquei? Eu acho que é um hostel também, tiny house hostel. Entendeu? Para você dar uma olhada. Eu acho muito grande, assim, eu sou daquelas que tem meio aversão a risco. Eu gosto de segurança, entendeu? Eu gosto de estar na zona de conforto. Então, eu e o Celso, a gente está pensando numa coisa parecida, só que uma escala menor. Isso daí é muito grande, é aquilo que eu te falei, é muito grande, a terra é muito grande, precisa de muita gente. E é uma ideia muito inovadora. Você pode fazer essa ideia primeiro numa escala menor, até para você também ter mais clareza do que vai dar certo, como é que vai ser a venda disso daí, as pessoas vão aderir, entendeu? Para você, pelo menos, testar e você não ter um risco tão grande do investimento. Se você tirar a parte da agrofloresta e se você tirar a parte... Não é tirar a agrofloresta, não é tirar isso. Estou falando em escala menor, terreno menor, com menos casos, né? É o seguinte, floresta, da produção de alimentos, tendo a eu entendi o que você disse. É porque a agrofloresta ela não precisa ser contígua, né? Digamos que aquele teu amigo lá, que é em frente ao Nila lá, que ele já tem um sítio lá dele, que tem a agrofloresta. Não, agrofloresta, você pode fazer uma agrofloresta. Eu fiz um curso com o Marco, que ele é daqui do município aqui perto, que ele ensinou a gente a fazer uma agrofloresta no quintal de casa. Uma agrofloresta de 15 pequena, né? Que é geralmente o espaço que você tem no fundo. Ter 3 metros de recuo, que a prefeitura exige, 15 metros que é a largura do terreno. Ele ensinou a gente a fazer uma agrofloresta de 15 por 3. Entendeu? Então, você pode fazer agroflorestas menores, de escalas menores, num terreno menor. Tudo isso que você pensa, só que num terreno menor, com menos pessoas, que vai ser mais fácil você ter adesão, você não ter tanto risco, que você conseguir experimentar, daí você pensar numa escala maior. O que eu raciocinei... A minha cabeça funciona assim. O que eu raciocinei, eu vou te explicar meu raciocínio para ver se você entende como eu estou pensando. Quando eu quis botar energia solar aqui no meu prédio, aqui no Rio,
ficava muito caro, porque eram poucas pessoas para você fazer o rateio. Então, o custo do metro quadrado da placa solar é caro. Porém, o cara me perguntou o seguinte, vai ser feito através de cooperativa? Então, se eu tivesse uma cooperativa de prédios, por exemplo, 20 prédios aqui no bairro, né? Se fosse uma cooperativa de prédios, esse valor da placa solar já ia cair pela metade. E se eu aumentasse isso daí, sei lá, para 50 prédios, já ia ter mais uma queda nesse preço. No final das contas, ia sair por 20% o custo da placa solar. Porque para o cara que está vendendo, se ele vender um lote imenso, justamente num projeto grande, é aí justamente onde você tem o ganho de escala, entendeu? É justamente por isso que eu pensei, usando o meu raciocínio de sustentabilidade, né? Que é quando você aplica o cooperativismo, quando você aplica as regras de compra coletiva, né? E negociação, aí é que você consegue ganho de escala, entendeu? Em relação ao risco, eu não estava levando essa variável em consideração. E eu sou obrigado a dizer que você está certo, né? Porque aí aumenta o risco, porque você está aumentando a quantidade de gente envolvida e o escopo. Né? É que eu falo que eu acho um risco para um projeto que ninguém tem experiência, que ninguém implementou um negócio desse. Mas a inovação é assim mesmo, né? A inovação tem um preço. Mas você pode inovar de uma forma mais segura, fazendo em menor escala. Por mais que vai sair um pouco mais caro, mas pelo menos você já vai ter uma ideia de como aquilo funciona, como é que foi a adesão, quanto que vai custar. Se eu fizer uma escala maior, já tenho tudo tabelado, tudo estudado. E por que você acha que a agrofloresta, porque assim, o metro quadrado da agrofloresta numa região central, que para ser um hostel, talvez tenha que ser uma região central para atrair pessoas. Se for um troço lá no fim do mundo, talvez não vai atrair tantas pessoas. Aí eu pensei o seguinte, o metro quadrado no centro, ele é mais valorizado. Para fazer uma agrofloresta legal, podia ser uma área lá perto da rodoviária, ou então lá onde está lá o teu amigo lá em frente ao Nila, uma área que fosse mais barata, não sei, né? Mas aí teria o custo de transporte entre lá e cá, né? Isso aí sim. Haveria um custo de transporte. Mas será que não compensaria? Porque achar um terreno bem localizado é caro, não é tão simples de achar. Eu não sei como é que estão os preços hoje aí em Foz, se está tendo muita especulação imobiliária, não sei, né? Na época que eu vi esse terreno aí, 17 mil metros quadrados, ele custava 1.350.000. Esse terreno aí que você está vendo aí. Mas isso era numa época, isso foi há 1 ano atrás, né? Foi quando a gente começou a mexer nesse assunto. Eu não achei muito caro, não. O valor do metro quadrado não chegava nem a R$70 o metro quadrado. Era um terreno de plantação. Devia ter o quê? Soja, para variar, né? Era na República Argentina, pra você ter uma ideia. Ao estudar a salutogênese, a gente quer fazer alguma coisa, né? Porque a gente vislumbra a nossa vida dentro de um padrão salutogênico, né? E eu não estou vendo nem sustentabilidade, nem salutogênese nos demais condomínios daí de Foz. Eu não vejo nem as pessoas se mobilizarem para nada, é cada um por si. No livro que eu escrevi, não entra, esse padrão de condomínio aí não entra, entendeu? Eu queria fazer uma coisa nova. Até porque eu achei que o meu livro ficou meio teórico, e agora não pode ser só o legado do livro teórico, tem que ter um legado prático. Mas aí eu falei, fazer uma coisa desse tamanho, você não tem experiência, tem que planejar muito bem planejado, tem que fazer estatuto, tem que fazer cooperativa, tem que fazer regra, tem que fazer um monte de coisa e já pegar o que é que tem de modelo existente, estudar bem. Esse daí é muito grande, 17 mil metros quadrados para cotistas, entendeu? Tem que ter tudo juridicamente muito amarrado. Ter uma pessoa da área jurídica que pelo menos entenda um pouco disso daí, que já trabalhou com alguma coisa assim. Aí eu acho que é bom conversar com o Luiz Fernando, porque ele conhece pessoas, ele pode passar o dele de estatuto dessa obra do valor real, para você dar uma lida e começar a ver, entendeu? Porque tem que ter. Não vai dar para fazer um condomínio desse sem ter um estatuto, sem ter uma associação, uma cooperativa, entendeu? Tem que ter essas regras todas. Como é que vai funcionar? Eu ainda pensei o seguinte, como eu trabalho com o terceiro setor, existe hoje, Paula, mais de 15 formas diferentes de você captar recursos no terceiro setor. Seja com projetos,
seja com recurso de transferência voluntária lá que vem de Brasília, seja com lei de incentivo, e seja com outras formas. Por exemplo, o Google, ele oferece dinheiro em termos de crédito para você poder trabalhar as suas propagandas na internet, mas você tem que ser terceiro setor, entendeu? E aí, em Foz, eu não vi ninguém usando essa estratégia. Ninguém nem sabe que isso existe, entendeu? Então, imagina, o Google bota na tua mão $10 mil para você divulgar o seu projeto. Isso dá quase R$40 mil por mês. E se você atingir uma quantidade de CPC, que é custo por clique, adequado com a sua propaganda, o Google ainda te aumenta esse valor para $40 mil por mês. Então, Sim, mas propaganda, tudo bem, você vai ter propaganda, mas o que eu estou falando é gerenciamento de um projeto. Não, mas calma. Mas essa possibilidade de você ter a instituição de terceiro setor para captar, através da internet, pessoas para eventos, são palestras que você pode oferecer, que aí você cruza o atendimento à população, a sustentabilidade do projeto, com o atendimento à população. Algum nível de prestação de serviço para a população, entendeu? Por isso que não é só moradia. É por isso que é co-work e co-living, né? Justamente porque é possível, sim, captar recurso e a causa é a causa da sustentabilidade, a causa da salutogênese. Eu vou ter que sair também agora, o maridão chegou. Tá bom. Então tá, então era isso que a gente queria ver. Isso também nessas coisas. Você conhece o Luiz Fernando, não conhece? Não conheço não. Luiz Fernando, ele andava muito com o Felipe Mansur, com o João Ricardo, eram os três fortes. Ele e o João Ricardo eram os dois fortinhos do jiu-jitsu ali, era de Curitiba também. De qualquer forma, tem que esperar o Fernando, o outro Fernando, acabar o... Sim. Uhum. Agora, esse Luiz Fernando, depois se você puder conversar com ele, me apresentar e falar qualquer coisa, aí eu agradeço, tá? Tá bom. Se ele não foi nem do Rio, nem de Foz, originalmente ele é da onde? De Curitiba. Não sei, não, acho que não... Ele já andava com o João Ricardo e com o Felipe Mansur em Curitiba, ele veio pra fora. Vou te marcar aqui na foto dele. Você pode usar o argumento de que você identificou uma demanda e que a curva de aprendizado sem a consultoria dele é muito lenta. Então, se ele pode acelerar essa curva de aprendizado aí para um projeto, talvez já para o ano que vem, em Foz. Ó, te marquei, depois dá uma olhada aí. Beleza. Pode ser customizado menor, sim, tá? Sim. Não vejo muito problema não, mas acontece que a nossa relação aqui agora vai ser chegar nessas planilhas de preço para que na hora que for falar com as pessoas oferecer transparência e clareza, né? Minha preocupação é essa. Sim. Te agradeço muito, tá bom? Tá. Boa noite. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.